Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com Helena Santos Assunção, que é antropóloga e atualmente cursa o doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ. Nossa conversa foi sobre seu mais recente artigo, Reflexões sobre Perspectivas Africanas de Gênero, em que, através de um movimento duplo de aproximação crítica entre o pensamento das nigerianas Ifi Amadiumi e Oyeronke Oyewumi e algumas feministas euro-americanas, como Françoise Héritier, Judith Butler, Marilyn Strathern e Signe Arnfred, nos permite aprender com certos equívocos, evitar falsas perguntas e imposições epistêmicas. Helena exemplifica com uma análise dos ritos de iniciação feminina em Moçambique, demonstrando como levar em conta esses saberes africanos pode alterar a maneira como observamos e intervimos nessa controvérsia. Fique agora com a nossa conversa! Bom, meu nome é Helena Santos Assunção. Eu estou fazendo doutorado em antropologia atualmente e eu trabalho com questões de gênero no norte de Moçambique, mais especificamente desde 2015, quando eu comecei a fazer trabalho de campo lá no final da minha graduação. Eu fiz graduação em Ciências Sociais na UFMG, depois eu fiz mestrado em Antropologia Social no Museu Nacional e agora eu estou no doutorado. Mudando um pouco de tema, mas continuando sempre um pouco nessa interface entre relações de gênero e estudos africanos. Legal, Helena. Eu sempre fico curioso para saber como é que as pessoas chegaram a se interessar por estudar os temas que elas estudam. Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou a se interessar por estudar estudos africanos, por estudar os estudos de gêneros em África. Bom, isso começou no final da minha graduação, na verdade, com o trabalho de campo. Não foi uma coisa que estava no currículo da graduação que eu fiz em Ciências Sociais. Eu não sei se isso já está mais integrado no currículo, mas eu não tive, assim, essa formação. O que aconteceu? Na época que ainda se investia em ciência e educação no Brasil, eu participei de um processo de seleção para um projeto que ia estudar a Vale em Moçambique. Esse projeto estava dentro do âmbito de um programa maior da CAPES, que era para a mobilidade internacional, sobretudo em países de língua portuguesa. E vários moçambicanos também vieram estudar no Brasil, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no âmbito desse tipo de projeto. E na UFMG, nesse projeto sobre a Vale, em Moçambique, coordenado pelo professor Eduardo Vargas, foram 3 estudantes, eu, o Raul Lansky, a Ana Luísa Jorge e o Patrick Rezende, que estava no doutorado na época. Então foi essa primeira equipe de 4 pessoas e a gente estava indo estudar um mega empreendimento da Vale em Moçambique, que ia explorar carvão mineral, mandar para a China, ia ter uma mega construção de linha férrea que ia atravessar toda a região norte do país. Na época, a gente ficou 4 meses na cidade de Nampula, que é a capital dessa região. E, enfim, na época, assim, né, eu estava no final da graduação, eu já tinha interesse por estudos de gênero, por antropologia do corpo, por materialidades, estudos de objetos, coisas do tipo. E o Eduardo Vargas, que era o coordenador do projeto, ele incentivou a gente a procurar um tema de pesquisa pessoal. Uma coisa que interessasse a gente mais individualmente, além dessa pesquisa maior sobre a Vale, sabe? Sobre esse projeto. Então, eu, na época, passava mais tempo, assim, com algumas vizinhas do bairro que a gente estava morando, que era atravessado por essa linha férrea. Elas tinham, assim, a casa delas estava logo em frente, sabe? Ali, então elas eram bem dessa população afetada, assim, por essa construção. Mas eu passava os dias lá e elas falavam de outras coisas também, né? Não só da linha férrea. Então, foram basicamente algumas mulheres desse bairro, que eram vizinhas, parentes e que ao longo do tempo ficaram minhas amigas, que me fizeram também interessar por temas, digamos assim, de gênero, né? Temas mais femininos nesse universo.
E aí eu fiz um trabalho sobre capulanas, que são tecidos estampados, assim, né? É um objeto muito usado, assim, no cotidiano, nos rituais, é usado meio que para tudo. E que também é um objeto que tem uma mediação forte, assim, para as relações de gênero, digamos assim, que é um objeto que também constitui os corpos femininos, que cria relações gentrificantes, sabe? Como um objeto que é dado, assim, né? Que é uma dádiva também, enfim. E, bom, antes de ir, eu acho que o primeiro contato que eu tive, assim, com literatura moçambicana, que aí, né, antes de ir para Moçambique eu não conhecia nada de Moçambique. Então eu comecei a procurar coisas, literatura, e na época tinha menos coisa publicada ainda no Brasil, e eu li um livro da Paulina Chiziane, que é uma autora que eu super recomendo, que hoje em dia já tem mais coisas dela publicadas aqui, que chama Niquete, uma história de poligamia. É um livro super interessante, mas que joga também com alguns clichês, assim, alguns estereótipos, como o da mulher macua. Macua é a etnia principal dessa região na qual a gente morou, né? Também é a língua mais falada em Moçambique, é uma população bem expressiva, assim. E tem um estereótipo da mulher macu, sobretudo com relação à população do sul do país, onde está a capital, de que ela seria uma expert nas artes da sedução, uma mulher extremamente sexualizada, e que isso tudo viria graças aos ritos de iniciação femininos. Então essa temática também, desde um primeiro olhar assim, que eu tive sobre as relações de gênero nesse lugar que eu fui, essa temática já estava um pouco presente. Então isso também foi uma questão assim, que me despertou alguma curiosidade e também tinha a ver com as conversas que eu tinha com essas mulheres, com essas amigas, né, que moravam no mesmo bairro que eu, a Daniela, a Esmeralda, a Hilda. Elas conversavam muito comigo, muito abertamente sobre os ritos de iniciação, tinha muita brincadeira sobre sexualidade, tudo, sobre técnicas sexuais, enfim, né? Era um tema de conversa e de brincadeira. E aí eu também fui tentando investigar um pouco mais sobre isso. Mas assim, eu considero mais que eu estudo relações de gênero nessa região especificamente, assim. Eu comecei depois do trabalho de campo a procurar bibliografias africanas, tanto assim, né, de antropólogos africanos ou não, sobre a região que eu estava, mas também dessas perspectivas mais africanas para os estudos de gênero, porque eu achei que eram críticas epistemológicas importantes, e também porque a principal autora que eu utilizei, a Arnfred, que a gente vai falar mais para frente, para ela foi uma virada importante, então eu também busquei essa literatura que não fazia parte da minha formação, assim, como cientista social. Mas eu não me considero, assim, uma africanista, nem considero que eu entendo dos estudos de gênero na África como um todo. Isso foi uma busca para também entender melhor as coisas que eu observava e as controvérsias que existiam, mais especificamente na região onde eu trabalhei. Helena, e entrando então agora um pouco mais no seu artigo, né? Nele você se engaja principalmente com a obra de duas feministas nigerianas, a Ife Amadiumi e a Oyeronke Oyewumi. Conta pra gente um pouquinho sobre quem são essas autoras e qual é essa perspectiva africana que elas oferecem aos estudos de gênero. Eu vou tentar apresentar os trabalhos mais importantes dela e que eu fiz dialogar nesse texto, porque eu acho que, como isso não está assim, traduzido ainda para o português, e eu acho que tem uma relevância assim, para os estudos de gênero, então eu acho que pode servir como uma divulgação também do trabalho delas, né? As duas autoras são nigerianas, elas vão estudar fora. A Ife Amadiumi estuda na Inglaterra, acho que a graduação e a pós-graduação dela. E a Oyeronke estuda nos Estados Unidos e hoje em dia ela é professora nos Estados Unidos também. Enfim, aí eu acho que os incômodos, as críticas e as reflexões que elas colocam também estão ligados a esse movimento de saída, né, da Nigéria, que coloca as duas em contato mais próximo com o olhar ocidental sobre a África. Tem uma certa indignação com algumas coisas que elas veem durante esse período, assim, e isso pode ser sentido nas obras delas, sobretudo nas introduções e tal. A Ife Amadiumi, ela é antropóloga, ela faz o trabalho de campo dela na cidade de Nobi, eu não sei pronunciar muito bem, onde ela nasceu.
e ela escreve umas monografias mais etnográficas. Esse trabalho dela que eu vou apresentar é mais etnográfico no sentido clássico, assim. E aí ela descreve como se organizava a sociedade Ibo no século XIX, o que aconteceu no período colonial, que ela vai chamar de erosão do poder das mulheres, e, por último, as configurações sociais de gênero no período da pós-independência, que aí seria de 1960 até o final dos anos 80, que é quando ela publica esse livro, Male Daughters, Female Husbands, que não foi traduzido em português. Numa tradução livre seria filhas masculinas, esposos femininos, né? O que é considerado mais importante nesse trabalho é o fato dela desestabilizar essa equação, né, de sexo biológico e identidade de gênero. Ela vai mostrar como que as posições sociais, como marido, esposa, filho, filha, né, que são gendrificados no Ocidente, não funcionavam do mesmo jeito nas sociedades ibo pré-coloniais. O livro dela é dividido em pré-colonial, momento colonial, que essa configuração vai ser abalada, e pós-colonial. Então, para mostrar isso, ela vem com esse exemplo das filhas masculinas, né, as male daughters, que seriam assim, uma situação em que, na falta de um herdeiro homem, as filhas poderiam exercer um papel masculino dentro das patrilineagens Ibo e herdar, né, as terras, as propriedades, o que tivesse que ser herdado do pai. E, nesse caso, elas passavam a ser tratadas socialmente como homens, inclusive se casando com outras mulheres. E aí essas mulheres, no caso, seriam consideradas esposos femininos, né, maridos femininos. Então ela joga com essa aparente contradição dos termos, né, porque daughters, filhas, pressuporiam uma identidade feminina e maridos pressuporiam uma identidade masculina, para fazer esse deslocamento. Eu fiquei muito curioso sobre isso, achei isso muito interessante. Com essa jogada do gênero, acaba que essa relação, pelo que eu entendi, eu posso estar lendo errado, porque eu não li o trabalho dela, eu li o seu trabalho, e dá a impressão que essa relação não é interpretada como uma relação homossexual. Não é interpretado como uma relação homossexual. Porque o papel social que a pessoa está exercendo ainda é cruzado, né? Porque a mulher que está sendo colocada como filha masculina, ela está num papel de homem. Então, quem casa com ela, enquanto outra mulher, não é um casamento homossexual, digamos assim, né? Porque o que interessaria aqui seria mais a posição social do que o sexo biológico, no caso. Mas também não é discutido, assim, como uma transgressão, entende? Assim, isso não são exceções à regra, não é uma etnografia das margens da sociedade, seriam situações possíveis que estavam previstas nesse sistema Ibo mesmo. E além disso, ela vai colocar também que as mulheres, assim, elas tinham um papel preponderante na vida pública. Não só essas filhas masculinas, né? Ela analisa, por exemplo, os documentos desse período colonial, os relatos antropológicos e também dos administradores e tal. E ela vê como que isso era uma questão assim que deixava os europeus, né, sobretudo os ingleses da sociedade vitoriana, muito perplexos. Então as mulheres ibos eram consideradas assim muito guerreiras, muito masculinizadas, e isso deixava no olhar colonizador, isso era uma coisa que ficava fora da ordem deles, né, digamos assim. E aí tem algumas críticas assim às proposições da Madjumi, sobretudo nessa maneira um pouco estática, sabe, como ela aborda a sociedade ibo pré-colonial. E como ela coloca o colonialismo como se fosse o agente único dessa transformação social que faz erodir o poder das mulheres, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, tem um movimento interessante no trabalho dela, que seria o dessa particularização do patriarcado, da dominação masculina. Assim como o próprio conceito de mulher como um sujeito oprimido, universal. Quando ela contrasta essas experiências africanas nas quais as mulheres teriam mais poder.
E isso lembra também a obra do Sheikh Anta Diop, que é um clássico pan-africanista, que ela está em diálogo também, que propôs que o patriarcado, assim como o matriarcado, eram experiências históricos-sociais particulares. Então, o patriarcado seria uma experiência europeia, enquanto o matriarcado seria uma experiência africana. Ou seja, nenhum dos dois teria sido universal e nenhum dos dois teria evoluído de um para o outro, né? Que foi um debate muito importante no início da disciplina da antropologia. Então, eu acho que ela se situa um pouco em continuidade assim, com esse pensamento pan-africanista e com essa colocação sobre o matriarcado e o patriarcado. Isso vai um pouco na direção de provincializar a Europa, né? Para usar um termo do Chakrabarty. Bom, o trabalho da Oyeronke, ele já é menos antropológico, assim, ele já é mais sociológico, epistemológico. Ela não está propondo uma etnografia da sociedade Yorubá. A Amadiomi é Ibo e a Oyeronke é Yorubá, que são as duas maiores etnias da Nigéria, assim, as duas principais. Então, ela não está fazendo uma etnografia da sociedade Yorubá, mas, sobretudo, ela está querendo fazer uma arqueologia do conceito de mulher. O livro que ela vai publicar 10 anos depois, da Amadiomi, em 1997, chama The Invention of Women. Making African Sense of Western Gender Discourses. Numa tradução livre, seria tipo a invenção das mulheres, uma leitura africana dos discursos ocidentais de gênero. Então é quase como se fosse um olhar opositor, assim, para citar a Bell Hooks, que é uma feminista americana importante também, né, que coloca discussões de gênero e raça. Ia salientar também que a capa do livro, inclusive, é uma pintura meio cubista, assim, de uma mulher se olhando no espelho, sabe? Tem algo sobre o olhar ocidental sobre a África, tem algo sobre o olhar de uma africana sobre o olhar ocidental sobre a África também, tem algo de um olhar opositor aí. Então, como a Amadiomi, ela argumenta que o conceito de mulher, tal como concebe o Ocidente, não existe nas sociedades Yorubá antes da situação colonial. É um pouco o argumento da colonialidade de gênero que a Maria Lugones vai colocar nas situações americanas também, né? Então, com esse olhar opositor, ela vai mostrar como a ideia de mulher no Ocidente está intimamente conectada com o conceito de família nuclear. Esse par marido-esposa, filho-filho, e que as mulheres, então, seriam definidas enquanto esposa, e as demais relações delas seriam secundárias. Isso tem uma série de consequências, né? Para ela, a teoria feminista branca pensa a sociedade como uma extensão da família nuclear. E isso estaria na origem de uma miopia para as categorias de raça e classe. E você só conseguir pensar a sororidade, pensar a sua conexão com outra mulher enquanto uma identidade. E enquanto uma identidade que se opõe a uma relação com um homem. Então, estaria atrelado tanto essa miopia para as categorias de raça e classe, quanto na imbricação da ideia de casamento à figura da esposa, né, e da relação sexual com o marido. Isso lembra, por exemplo, a visão da maternidade como um aprisionamento da mulher à esfera doméstica e, citando a Simone de Beauvoir, ao seu destino biológico, né? Uma visão um pouco negativa, assim, da maternidade. Para Oyeronke, a maternidade, numa perspectiva africana, tem muito mais a ver com a descendência do que com a relação com o homem, o que gera outras implicações, né? Não necessariamente a visão da maternidade numa perspectiva africana vai ser sempre positiva, claro. Eu acho que seria legal citar o livro de outra nigeriana, a Bushi Emecheta, também não sei como é que pronuncia exatamente, mas que ela traz um título irônico, assim, chama As Alegrias da Maternidade. Esse está traduzido, foi publicado em português, e que é uma ótima referência para entender o peso dessas implicações, assim, da maternidade numa visão africana também. Mas eu acho que o ponto dela que eu acho que é importante é desatrelar um tanto a maternidade da figura da relação sexual com o homem, né, que aí ela fala, por exemplo, essa coisa da mãe solteira não faz muito sentido de onde eu venho, né? A maternidade está mais conectada com a descendência. Então, isso não seria um peso tão grande uma mulher que não está casada e é mãe.
por exemplo, né, como já foi. Mas, assim, isso durante um tempo em Moçambique, durante o período socialista, né, o Samora Machel tinha uma visão bem moralista, assim, sobre mães solteiras e tal. Isso também, em contextos africanos, foi um peso, né, em alguns momentos, assim. Voltando na Oyeronke, ela, para desenvolver o argumento dela, vai trazer, sobretudo, exemplos da língua iorubá para mostrar como termos que não são gendrificados, assim, na língua iorubá, foram masculinizados ou feminizados nas traduções coloniais e que isso seria um equívoco, né, de tradução. E para ela, a categoria mais fundamental para entender a organização social e o parentesco iorubá não seria o gênero, mas a senioridade, né? A diferença de idade e as hierarquias que ela provoca. Essa categoria de idade, de faixa etária, de senioridade, é uma categoria que ela fala que é fluida e dinâmica, né? Porque ela é relacional. Você é mais velho que alguém, você é mais novo que alguém. E ela vai se transformando ao longo do tempo. E aí é curioso que ela diz assim, essa categoria é fluida e dinâmica, diferente do gênero. Que o gênero é atrelado ao sexo biológico. E aqui, eu acho que a gente já pode ver que ela está falando de um conceito de gênero específico, né? Mais atrelado ao sexo biológico, porque muitas autoras dos estudos de gênero também tratam o gênero como uma categoria fluida e dinâmica, justamente. Então, esse é um dos pontos que eu desenvolvi depois, para matizar um pouco as críticas dela. Mas, enfim, só para dar um exemplo, ela usa as palavras oko e aya, que foram traduzidas por marido e esposa. E que, na verdade, as duas palavras podem ser usadas tanto para homens quanto para mulheres, porque oko se refere a quem está dentro da linhagem e aya, ou iawo, seriam as pessoas que entram na linhagem pelo casamento. Os devotos dos orixás, por exemplo, homens e mulheres, são chamados de iawo, ou de Ayá, porque o orixá é considerado o dono da casa da qual eles vão se tornar membros. Isso também são terminologias que estão no universo do candomblé no Brasil, por exemplo. Mas, enfim, aí seria equivocado, né, colocar um termo como marido, como masculino, e outro termo como esposa, como feminino, porque, na verdade, o que está em jogo é outra coisa, é ser de dentro ou de fora da linhagem. Bom, e aí ela foi inclusive criticada também por outras autoras nigerianas, por usar esse, de certa forma, um determinismo linguístico, assim, né? Usar muitos exemplos da língua para falar assim, então a sociedade toda era assim. E também pela Rita Segato, que é uma autora que a gente conhece melhor no Brasil, que parece achar um pouco absurda, assim, essa ideia de que o gênero não seria uma gramática social importante, sabe? Que nas sociedades iorubás essa não seria uma diferença importante, porque ela acha que se na cosmologia dos orixás a diferença de gênero é importante, isso também estaria presente na gramática social, resumindo o argumento. Mas, enfim, apesar dessas críticas também, eu acho que o mais importante, assim, no caso, do que atribuir valor de verdade à narrativa delas, né, assim, saber se, existia ou não gênero nas sociedades africanas pré-coloniais. Elas estão forçando a barra ou não. Eu acho que o mais importante é entender como essas provocações que elas suscitam podem fazer pensar melhor sobre as categorias de gênero que são mobilizadas nos estudos sociais, nos estudos de gênero e também nos movimentos sociais. E esse olhar opositor, assim, a partir de uma perspectiva africana de gênero, ele pode se tornar uma ferramenta teórico-metodológica para não reproduzir padrões coloniais de conhecimento, esses equívocos de tradução, essas visões do que o Obenga, que é outro pan-africanista, chamou de africanismo eurocentrista. Acho que, de qualquer forma, independente das críticas, né, são trabalhos que já tem um tempo, né, que foram escritos e tal. Eu acho que já tem outras produções mais contemporâneas, assim, pra gente estudar também. Mas eu acho que eles tiveram uma entrada importante para as autoras americanas também. Eles têm uma entrada importante para pensar raça e gênero, por exemplo, para pensar o gênero na antropologia, né? E para a gente ler também autores africanos que estão descentralizando esse olhar europeu, né, sobre o euro-americano, assim, sobre o gênero. Helena,
Super interessante essa maneira como você resenhou aqui pra gente essas obras dessas duas autoras nigerianas, que ainda são muito pouco conhecidas aqui no Brasil. E nesse seu texto também, um segundo movimento que você faz é de aproximar o trabalho dessas duas autoras nigerianas a uma série de autoras feministas americanas e francesas, principalmente ali a Butler, a Strathern, em um polo talvez mais próximo de algumas críticas que a Madioumi e a Owewumi fazem, e num outro polo, talvez mais distante, né, a Françoise Héritier. Você poderia reconstruir pra gente um pouco a maneira como você cria esse diálogo? Eu acho que é isso, eu vi mais ecos, assim, mais aproximações das proposições da Madioumi e da Oyeronke com autoras de gênero que eu tinha estudado antes, como a Butler e a Strathern, do que distanciamentos. Então, assim, quando eu estava lendo o livro delas, eu entendia que elas estavam fazendo uma crítica ao feminismo branco, ocidental, aos estudos de gênero, mas, ao mesmo tempo, o que eu tinha aprendido como estudos de gênero na graduação e depois estava mais conectado ao que elas estavam falando do que me parecia que a crítica delas estava colocando, sabe? Então, por isso eu resolvi tentar fazer esse diálogo que não está presente nos livros, assim. Sobretudo esse diálogo com a Strathern, por exemplo, né? Que é uma autora que trata muito das relações entre feminismo e antropologia. Bom, quando a Madioumi publica, a Strathern ainda não tinha publicado O Gênero da Dádiva, que é de 88. Mas a Oyeronke, por exemplo, tem um diálogo com a Butler, que eu achei um tanto, assim, curioso o jeito que ela dialogou, que eu achei que poderia ter mais aproximações do que ela colocou, mas com a Strathern não. E eu acho que esse argumento da colonialidade de gênero, que traz duas coisas assim, muito importantes. A primeira é que as relações entre as pessoas que são mulheres, que são concebidas como mulheres, que são concebidas como homens, não necessariamente vão implicar uma relação de hierarquia e de dominação. E a segunda é que poderiam existir contextos nos quais as diferenças entre os corpos masculinos e femininos não são significadas como distinções socialmente relevantes, ou seja, que o gênero não seria uma gramática social. Esse segundo ponto é um pouco mais controverso, mas eu acho que o primeiro é amplamente discutido assim, no feminismo ocidental também. E aí eu trouxe um pouco a perspectiva feminista da Strathern, porque desde 88, né, ela já estava colocando como esse duplo ajuste, assim, no pensamento, que tanto a perspectiva antropológica contribui para não universalizar o conceito de mulher, ou de opressão da mulher, quanto a perspectiva feminista também contribui para as antropólogas, né, para desestabilizar esses conceitos universais como de sociedade, porque ela fala que o conceito de sociedade é uma construção ideológica de um grupo de pessoas que é muito menor do que elas acham que estão representando, né, é muito menor do que a sociedade da qual eles estão pretendendo falar. Então, por exemplo, aquela coisa de falar de uma etnia como um todo, pensando apenas da perspectiva masculina, né? Isso foi muito comum, assim, na etnologia, na antropologia como um todo. E aí, nesse sentido, eu não acho, assim, que as antropólogas feministas estejam necessariamente reificando esses universalismos. Pelo contrário. E eu acho que as críticas da Oyeronke poderiam ter encontrado eco nesse tipo de pensamento, e ele já existia. Mas eu entendo também que com quem ela estava querendo criticar de maneira mais forte também tinha uma posição importante, né, dentro da antropologia feminista. Aí eu trouxe o caso da Françoise Héritier, que eu não conheço os trabalhos mais recentes dela, mas os trabalhos dessa época, e ela é uma antropóloga africanista também, né, justamente colocam a dominação masculina como universal e ainda falam que a origem disso estaria na apropriação, né, no controle da fertilidade da mulher. Quando eu li isso, eu também falei, nossa, isso não faz nenhum sentido, assim, pegando várias etnografias que eu li, pensando na região onde eu fiz trabalho de campo, né, que é uma região de matrilinearidade, pensando nos trabalhos da Simi Arfred, que eu vou falar mais pra frente, e do Geoffrey, também sobre o norte de Moçambique, falar que os homens se apropriam da fertilidade da mulher não faria nenhum sentido, assim, justo pelo contrário. Faria mais sentido pensar nos homens como capturados. Enfim. Mas era isso, né? Essa questão do gênero também poder ser pensado como uma categoria fluida
e dinâmica, né? Em vez de ser pensado como atrelado ao sexo biológico. A leitura que a Oyeronke faz da Butler é como se a Butler estivesse reificando isso. O que eu acho curioso, assim, porque eu não li a Butler dessa forma. Eu veria com muito mais bons olhos essa crítica da Madiume, porque ela tá publicando ali, né, em 87, né? A Butler, por exemplo, publicou em 89, se não me engano, o Gender Trouble, né? Esse texto da Madiume me parece, assim, super pioneiro em fazer essas críticas. Isso eu achei interessantíssimo. Helena, no final do seu texto, você traz um exemplo de como podemos aprender com esse pensamento feminista africano e deslocar a maneira como o nosso olhar colonial pensa as relações de gênero. Você discute principalmente ali como a dinamarquesa Signe Arnefred, não sei pronunciar o nome dela, se apropria do feminismo africano para reinterpretar as práticas de iniciação feminina no norte do Moçambique. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso, sobre esse jogo de deslocamento, tanto na vida quanto na teoria da Arnefred, que a leva a fazer essas reinterpretações. Então, a Arnefred, ela, contando um pouco da vida dela, assim, ela foi para Moçambique logo após a Revolução, que foi realizada pela Frente de Libertação de Moçambique. Então, se implementou um governo socialista e teve uma onda de, eram chamados de colaboradores internacionais que foram para lá para reconstruir o país, né? Foi uma coisa assim, teve uma saída massiva de portugueses. E aí foram várias pessoas, sobretudo muitos dinamarqueses, assim, teve uma cooperação internacional. Enfim, e aí ela foi pra lá nessa época. E aí ela trabalha lá na Organização da Mulher Moçambicana. É importante também falar que a Revolução de Moçambique tem uma particularidade que é muito interessante para os estudos de gênero, que eu acho que foi uma das únicas revoluções que colocou a emancipação da mulher como uma condição para a emancipação do país e para a emancipação do povo moçambicano. Então tinha cartazes que falavam disso, as mulheres participaram ativamente da luta de libertação, elas são condecoradas, elas são louvadas como ex-combatentes. Tem uma taxa de participação das mulheres na política muito maior do que no Brasil, por exemplo. Eu acho que na época que eu fui para lá era talvez 35%, enquanto no Brasil era menos de 10%. Então, tem uma questão de gênero forte também dentro desse governo socialista, né? E aí tem esse braço feminino da Frelimo, que se chama a Organização da Mulher Moçambicana, no qual a Arnefred começa a trabalhar logo que ela chega. Ela vai para todas as regiões do país para fazer trabalhos de mobilização. E ela chega em contextos, por exemplo, em Cabo Delgado, que foi o contexto que as mulheres mais participaram da luta de libertação e teve, inclusive tem um trabalho da Isabel Casimiro, que é uma autora moçambicana, que fala especificamente disso, do papel das mulheres nessa luta de libertação e como teve uma certa suspensão dos papéis de gênero tradicionais, assim, nesse momento. E aí a Arnefred chega lá com essa visão de que os ritos de iniciação femininos são práticas opressoras para as mulheres, que reproduz o patriarcado, que é muito violento. E as mulheres faziam questão de continuar fazendo. As mulheres falavam disso com muita animação, falavam disso com muita alegria, assim. E ela ficou nessa aparente contradição, sabe? Ela ficou sem entender como que essas mulheres tão emancipadas continuam querendo fazer uma coisa que tira o poder delas, digamos assim. E que é uma contradição para ela, né? Na verdade, tem várias situações etnográficas que isso, são meio que falsas questões, assim, porque são questões mais pra gente do que pras pessoas. Então é isso, ela ficava sem entender porque que as mulheres falam, não, mas é a nossa oportunidade de brincar. Enfim, e aí ela, depois de um tempo, ela participou de rituais de iniciação femininos, de escreveu e tudo, mas ela não conseguia muito bem interpretar, né? Ela não conseguia muito bem achar como falar daquilo com a teoria que ela vinha trabalhando desde sempre, assim, com essa visão de que a emancipação da mulher passava necessariamente por um distanciamento com esses rituais tradicionais. E aí, a leitura dessas autoras africanas parece que é um momento que ela vira uma chave, assim, que ela consegue entender de outra forma o que as mulheres já estavam dizendo para ela.
Bom, e aí nos escritos mais recentes dela, assim, que são de 2011, 2015, por aí, a Anne Freud tem críticas bem importantes sobre o que ela chama de discursos de gênero e desenvolvimento, né? Que são discursos atrelados a várias instituições internacionais, a ONGs, a lobbies que são feitos nesses países e também que estão dentro da lógica do Estado moçambicano. Então, os ritos de iniciação femininos, por exemplo, são uma controvérsia de Estado importante, né? E dentro desses discursos de gênero e desenvolvimento, a tradição, a cultura africana seriam prejudiciais à mulher, estariam assim, em oposição à equidade de gênero, à modernidade, que no fim das contas é um discurso que vem desde o Estado socialista também, né? Tem um combate, assim, os ritos de iniciação femininos, eles resistiram, assim, digamos, a uma série de ataques de formas muito variadas, desde os missionários cristãos, o Estado colonial português, o Estado socialista e também o Estado moçambicano atual tem um discurso muito contrário e que coloca muito em visibilidade os ritos de iniciação femininos como responsáveis por uma série de problemas de saúde relacionados à mulher, de problemas sociais como o que eles chamam em Moçambique de casamentos prematuros, gravidez precoce, né, saída das meninas da escola, sendo que, por exemplo, os ritos de iniciação masculinos não são colocados na mesma esfera, né? Não são atacados, assim, não da mesma forma que os ritos de iniciação femininos. E também no caso, mais assim, pegando no caso do corpo, que é uma crítica que a Anne Freud faz, as práticas de alongamento dos pequenos lábios, que são bastante comuns assim, no norte de Moçambique e em outros lugares da África, e que são práticas assim, que nos discursos das mulheres, assim, tanto nos anos 80, que tem os relatórios dessas pesquisas que ela fez, quanto hoje em dia também, no trabalho de campo que eu fiz, eu também ouvi algo muito mais no sentido de uma coisa que realça o prazer, tanto masculino quanto feminino, nesses discursos de gênero e desenvolvimento, como coloca a Anne Freud, eles são considerados uma mutilação genital feminina. Então, assim, é como se qualquer transformação corporal que não tivesse dentro do que é aceitável num olhar ocidental é considerado uma mutilação, o que é um equívoco enorme, assim, porque não está nem perto do que seria uma clitorectomia, né, por exemplo. É o contrário, é um aumento, assim, é uma coisa para aumentar o prazer, sabe? E que também, em algumas falas, aumentar o controle da mulher sobre o prazer na relação sexual. Então esse, por exemplo, é um dos pontos que ela se distancia, assim. A Anne Freud continua sendo uma acadêmica e ativista, assim, continua participando dos movimentos sociais, mas ela tem uma crítica forte a esses discursos ocidentais, assim, sobre os corpos das mulheres moçambicanas também, etc. Mas isso também em alguns momentos, passa a ser integrado pelo próprio discurso estatal, né? E por produções também moçambicanas, também de autores e autoras moçambicanas que colocam os ritos de iniciação como um lugar de reprodução de desigualdade, como um empecilho para equidade de gênero. E, na verdade, eu acho que assim, as experiências são múltiplas, né, com relação a isso. Eu conheci também pessoas, né, que viveram esses ritos e viveram isso de forma muito violenta, que hoje em dia acham que tem que haver um trabalho do Estado ou da sociedade civil para transformar isso. Isso tudo é claro que é muito importante, né? Assim, é o que as mulheres de Moçambique estão fazendo com as práticas que chegaram até elas. Enfim, o tipo de conversa que eu tinha, que às vezes era com mulheres mais velhas e tal, esse tipo de prática era super importante para elas. Então, assim, eu acho que a gente tem que conseguir ter uma leitura, assim, né? E ter um diálogo que consiga abarcar também quando uma mulher fala que aquilo é importante e que aquilo é o momento que ela vai brincar ou que ela tem prazer com aquilo, que pode parecer uma coisa estranha, pra gente não ficar impondo, né, as categorias ocidentais o tempo todo, assim, e deixar de aprender alguma coisa com experiências que são diferentes do que as experiências de gênero nas sociedades ocidentais, euro-americanas, construíram, assim.
E aí eu acho que é isso, eu acho que tem um momento que a Arnfred consegue, a partir dessa escuta, mais dessa leitura, né, de autores africanos, ela consegue escutar melhor o que essas mulheres estavam falando para ela sem chegar nessa coisa de contradição, de falsa consciência, que eu acho que não leva a lugar algum, assim, para um trabalho antropológico. No final do episódio eu gosto de abrir um espaço para que você conte pra gente um pouquinho do que vem por aí, dos seus novos projetos. Se quiser fazer um jabá de alguma coisa, sinta que agora é um espaço aberto para você. Tá, eu vou fazer jabá de outras coisas, porque eu tô ainda num momento um pouco confuso pós-trabalho de campo, passando por qualificação e tal, então acho que eu vou falar mais do trabalho dos outros. Mas sobre o trabalho da Oyeronke, já tem um início de tradução, assim, tem um professor da UNB que já traduziu alguns capítulos e ele vai soltando, acho que já tem alguns em PDF no site dele que chama Filosofia Africana, ele chama o Anderson Flor do Nascimento. Esse site tem muitos textos traduzidos, é uma iniciativa bem legal, assim, para ter acesso a textos de autoras e autores africanos, não só na temática de gênero, mas ele tem traduzido especificamente a Oyeronke e ele tem discussões bem interessantes também sobre as proposições dela e os desafios de traduzir ela para o português também. E também ia falar que o próximo Mundo de Mulheres, né, que aconteceu no Brasil em 2017, junto com o Fazendo do Gênero, o próximo vai ser em Moçambique. Ia ser esse ano, mas eu acho que foi repassado para o ano que vem. Enfim, aí eu acho que essas discussões também, essas controvérsias, enfim, e os feminismos africanos e moçambicanos vão estar bem presentes. Não sei se vai ter uma programação virtual, possivelmente, né? Porque acho que depois da pandemia, no meio da pandemia, a gente aumentou esse tipo de ferramenta. Então, assim, convidar todo mundo a tentar conhecer também mais esses pensamentos, descentralizar um pouco, né, as leituras que a gente, pelo menos eu tive leituras muito mais eurocentradas, assim, a América e eurocentradas, e mesmo nos estudos decoloniais, pós-coloniais que eu fiz durante a graduação, eu tive pouquíssimo contato com autores africanos, então acho que são oportunidades excelentes, assim, pra gente aprender mais com essas autoras também. Então é isso. E muito obrigada também pela oportunidade de divulgar aqui. Eu que agradeço muito, Helena. Muito obrigado por conversar com a gente. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Integramos também a rede LGBT Podcasters, um movimento para fortalecer podcasts feitos por e para pessoas LGBTQI+. O Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio!